Gênesis capítulo 31, versículo 11. Achou? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Compartilhe com a pessoa a leitura. Vamos lá. Jacó está falando para as esposas dele. O segredo que o tornou um homem mais rico do que o patrão em apenas 7 anos. Ele está contando. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó! E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Amém? Então, Deus se identificou no sonho: eu sou o Deus de Betel. Betel é uma palavra hebraica que quer dizer casa de Deus. Jacó agora em sonho lembrou: poxa, eu estava meio desviado, nem lembrava disso, hein? Nem lembrava disso. Há 21 anos atrás, lá no deserto, quando eu vi Deus pela primeira vez, naquela escada, no topo da escada, e Ele falou comigo, no dia seguinte eu fiz um voto ali, eu mudei o nome do lugar para Betel, eu coloquei aquela coluna que foi meu travesseiro, eu coloquei aquela pedra de pé, eu derramei meu azeite, eu ungi a coluna, eu falei que aquilo seria a casa de Deus, Betel. E eu prometi para Deus que se Ele me guardasse na viagem, se Ele me desse vestes para vestir, se Ele me desse comida para comer, se Ele me protegesse, eu prometi que de tudo que eu ganhasse eu iria dar o dízimo ao Senhor. E eu estou desviado, eu esqueci o que eu prometi, e agora em sonho Deus está me lembrando, porque agora Ele é mais rico do que o patrão. Ele começou a contar para as mulheres: como é que eu fiquei mais rico do que o pai de vocês? Então eu vou reler outra vez apenas o versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Amém? Agora eu leio só o versículo 12, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, do estado do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. E quem está acompanhando também à distância, pela rádio e pela internet, também aproveite para repetir, para tomar posse. É Deus falando. Vamos lá. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Amém? Tudo que o mundo tem feito com você, Deus é testemunha, Deus está vendo, e isso não vai continuar assim. Ai de quem tocar nos meus escolhidos, diz o Senhor. Eu tenho visto tudo o que o mundo e os ímpios têm feito com você. E Deus interfere mesmo. Deus age. Deus age. Labão era um ímpio. O sogro de Jacó era um ímpio. Ele só explorou Jacó, só enganou Jacó. Enganou quando Jacó se ofereceu para trabalhar 7 anos de graça como dote para casar com a Raquel. Na hora de entrar na câmara de núpcias, quem estava lá no quarto escuro não era a Raquel, era a irmã mais velha, a Leia. Quando Jacó foi reclamar, eu não queria casar com ela. Agora já casou. Mas eu não queria a Leia, eu queria a Raquel. Agora você já casou com ela.
Mas eu amo a Raquel. Calma. Você vai ficar em lua de mel, em festa de casamento com a mais velha durante esta semana, porque a festa dura 7 dias. E terminando a semana da mais velha, você vai para a câmara nupcial, que a mais nova já vai estar lá. A Raquel estará te esperando. Aí você fica mais 7 dias de lua de mel com a que você ama. Aí o Jacó fala, é verdade? Só com uma condição, você vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça, sem salário. E o Jacó, apaixonadão, doido para ter nos braços a mulher que ele amava, ele topou na hora, nem pensou. Tá bom, negócio fechado. Então ele trabalhou 14 anos sem salário, trabalhou por amor. Aí ele pediu a conta, né? Eu expliquei para vocês, ele pediu a conta, o patrão falou, não vai embora, fala quanto você quer ganhar. E o Jacó falou, nada, não quero nenhum salário. Vamos combinar o seguinte, vamos olhar no rebanho quais são os carneiros e as ovelhas que são salpicadas, malhadas, e os morenos do rebanho, os que têm lampreta. Vamos separar, esse é o meu salário. E a partir de agora, todo filhote salpicado, malhado ou listrado que nascer, será meu. Eu vou trabalhar, vou cuidar do teu rebanho como eu sempre cuidei, mas esse vai ser o meu salário. Aí o Labão pensou, que bobão esse Jacó. Que bobão. O sol do deserto eu acho que afetou os miolos dele. Primeiro que no rebanho a grande maioria é de lã branca. A grande maioria é de lã cinza. Poucos e poucos são os animais que têm a lã salpicada, malhada, e os morenos também. São poucos. É raro você ver um carneiro de lã preta, é raro. O que ele está pedindo de salário é uma porcariazinha. O que ele pediu de salário é o mínimo. Negócio fechado, Jacó. Pode separar aí. Aí Jacó foi escolhendo. Esse daqui tem lã preta, ele foi escolhendo. Esse daqui tem a lã salpicada ou malhada, esse daqui é meu. Quer dizer, um rebanhozinho de nada. Um rebanhozinho de nada. O Labão falou, esse Jacó é muito bobo. Mas eu sei o que ele está pensando. O Labão, esperto, engana Jacó mais uma vez. Jacó vai ser enganado de novo. Sabe o que Labão faz? Labão pega aqueles animais que o Jacó separou, chega para os filhos de Labão, para os seus próprios filhos, e diz, tomem conta, não deixem esse pequeno rebanho se misturar com o resto do rebanho, que é o meu rebanho. Porque eu não quero esses filhotes, esses carneiros aí de lã preta, cruzando com as minhas ovelhas de lã branca. Eu não quero. Isso ele falou para os filhos. Separa. Não deixa esses carneiros do Jacó, que tem a lã malhada, salpicada. Não deixa, eu não quero esses carneiros do Jacó cruzando com as minhas ovelhas de lã branca e de lã cinza. Eu não quero. Eu sei qual é a malandragem do Jacó, mas eu sou mais esperto que ele. Meus filhos, fiquem com esse pequeno rebanho de Jacó, vocês vão tomar conta do rebanho de Jacó para não permitir que qualquer carneiro pule a cerca e vá cruzar com as minhas ovelhas. Eu não quero as minhas ovelhas gerando filhotes para Jacó. Está pegando aí a malandragem? Jacó está sendo enganado de novo. Vocês fiquem 3 dias com esse rebanho de Jacó, 3 dias longe no pasto do restante do meu rebanho. Esse rebanhozinho de Jacó não vai misturar com o meu grande rebanho. Não quero. Perceberam aí? Perceberam
que ele de novo deu um bote no Jacó? Jacó já trabalhou 14 anos de graça. Agora ele já está fazendo de um jeito que está enganando totalmente o genro. É isso que está acontecendo. Amém? Essa é a situação. O mundo sempre vai querer te enganar. Se você estiver fazendo qualquer tipo de negócio, se você está pedindo um empréstimo, mesmo para instituições oficiais, bancos e etc., ou essas outras aí que emprestam dinheiro para aposentado, ou uma que anuncia muito na TV, que arruma dinheiro na hora para você, você não tenha dúvida nenhuma que eles estão te esfolando, te enganando, te roubando, na cara dura, com a permissão do governo. É uma vergonha a justiça e o Ministério Público permitir essa agiotagem oficial que existe no sistema financeiro brasileiro. Se você vai emprestar o dinheiro extraoficialmente com a agiota, você não tenha dúvida nenhuma que você vai ser enganado, assina aqui. Quando você vê, você vai perder até a tua casa, vai perder teu carro, vai perder o que você tem. Todo tipo de negócio que você for fazer com pessoas do mundo, eles sempre tentarão passar você para trás e te enganar. Você tem que ter a proteção de Deus para ser bem-sucedido no seu trabalho e nos seus negócios e em tudo que você faz. Porque senão o mundo vai te explorar mesmo e você vai perder tudo. O mundo não quer que você enriqueça. O mundo, pelo contrário, quer enriquecer em cima de você. Você está compreendendo? O Labão, ele representa esse tipo de capitalista selvagem que quer ter um lucro absurdo em prejuízo de quem teria o direito de receber aquele ganho. Vou falar uma coisa aqui, todo o Brasil está me escutando. Eu não sou de fazer política, mas essa reforma da Previdência é uma vergonha. A reforma da Previdência não devia começar pelo povo brasileiro, não pelo trabalhador brasileiro. A reforma tinha que começar pelos salários milionários que os deputados ganham, as verbas bilionárias que eles têm de gabinete, o custo que eles têm por ano para essa nação empobrecida, roubada e saqueada. A reforma da Previdência deveria começar por eles e não pelos coitadinhos que agora vão ter que trabalhar até os 65 anos se quiserem aposentar. E digo mais, essa reforma é meia boca, daqui 10 anos eles vão vir com outro papo de que não tem como, a Previdência vai falir e precisa novamente ampliar ou a contribuição ou o tempo de contribuição. O mundo vai fazer com você o que Labão está fazendo com Jacó. Mas se você estiver aqui na presença de Deus, se você estiver diante do altar, se você não se desviar, porque nesse tempo aqui o Jacó está desviado, minha gente. Ele está fora de Canaã, ele está numa terra estrangeira, o sogro dele é um idólatra, tanto que quando ele sai de lá, a Raquel furta os ídolos do pai, o Labão é idólatra. O Jacó, ele está numa família idólatra, ele está completamente afastado de Deus e se esqueceu do voto que fez, de ser fiel. E mesmo assim, Deus tem um compromisso com ele de abençoá-lo. Deus tem um compromisso de enriquecê-lo, porque prometeu isso para o seu avô Abraão, prometeu isso para o seu pai Isaque, e prometeu pessoalmente para Jacó 21 anos antes, de Jacó ficar rico. Prometeu, Deus prometeu. Deus tem promessas na tua vida. Muitas promessas. Eu vou dizer o seguinte e você vai tomar posse disso. A tua riqueza, a tua prosperidade não virá do ministro da Fazenda, nem do Banco Central, nem do sistema financeiro brasileiro, nem da política econômica do governo. A tua prosperidade virá daquele que é o dono do céu e da terra, o dono da prata e do ouro, o legítimo possuidor de todas as coisas, porque ele sim promete e cumpre, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Neste
você pode confiar, a este você pode servir, e a este você pode ser fiel. Honre este Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. O governo, me perdoe, eu não estou criticando o governo, eu estou dizendo de todos os governos, do mundo todo. Eu não estou falando do governo atual, eu estou falando de todos os governos anteriores e dos próximos que vierem. Essa é a pura realidade. Eles sempre no mundo tentarão se enriquecer em cima do teu empobrecimento. Deus é o único que vai te levantar das cinzas e do pó. Mesmo que você esteja num monturo, mesmo que a tua vida esteja no fundo do poço, é o Deus de Jacó que tem poder para abençoar a tua vida, te dar saúde para não gastar com remédios, te livrar de tormentos para você não comprar calmante, te livrar de acidentes e de perigos, para você não ter despesas médicas inesperadas, te guardar de assaltantes e de bandidos, de malfeitores. Este é o Deus que tem poder para te guardar até dos enganadores. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente na hora da angústia. Eu amo esse Deus de Jacó. Ele vem em sonhos falar com a gente. Ele falou em sonhos com Jacó e ensinou Jacó como enriquecer, apesar do ardil do seu patrão, que já tinha colocado dificuldades no projeto de Jacó, de trabalhar agora para si. Jacó está começando um negócio próprio e o patrão já está mal intencionado. Mas Deus viu tudo isso. E em sonhos Deus ensina para ele como prosperar. Olha para mim. Você vai ter sonhos a partir de agora. Sonhos espirituais, não sonho de barriga cheia, não sonho maluco. Você vai ter sonhos com o Todo-Poderoso. Ele vai falar com você pela mensagem na igreja, pela mensagem na rádio, e vai te visitar à noite enquanto você dorme. Mesmo que no dia seguinte você não lembre o que sonhou, estará lá no teu subconsciente. Você vai pensar depois que as ideias são tuas. Você vai pensar, estou com uma ideia aqui. E você nem se lembrará que foi Deus durante a noite que implantou na tua mente uma estratégia nova e maravilhosa para você edificar a sua carreira e os seus negócios. Deus é totalmente a favor da riqueza e da prosperidade. Deus não tem prazer nenhum na miséria. Deus não tem prazer nenhum de que o seu povo fique mendigando o pão. Pelo contrário. Deus tem prazer que o seu povo seja o mais bem-sucedido da terra. O povo mais feliz do mundo, Deus tem prazer nisso. O povo mais criativo do mundo e o povo mais saudável do mundo. Deus tem prazer que o seu povo seja o mais forte da terra. Deus tem prazer de que você esteja como cabeça e não como rabo. Deus não quer você como rabo. O rabo do cachorro, ele balança muito para lá e para cá, mas não sai do lugar. Deus, ele vai trabalhar na tua mente, porque agora você é cabeça. Deus vai trabalhar dentro do teu intelecto, até enquanto você dorme, como ele fez com Jacó. Muitos até se lembrarão, Deus me visitou essa noite e falou comigo. Eu me lembro muito bem que eu não sabia mais o que fazer, eu estava completamente falido, todo o meu patrimônio eu gastei na obra de Deus e não deu nada. Eu me lembro muito bem que quando eu não tinha mais nem $1, nem um centavo, nada e um monte de dívida, eu me lembro bem que eu fui dormir. E eu estou lá dormindo. Aí eu sonho que o Senhor Jesus entrou no meu quarto.
Ele estava todo de branco, muito feliz. E ele entrou, ele veio andando, sorrindo, e eu me levantei da cama. E ele parou na minha frente e ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. E ele me disse: tu estás vendo tudo isso aqui, e eu falido, quebrado, sem nada, vendo aquele tesouro que se movimentava, brilhava, todo dourado. Eu balancei a minha cabeça, né? Feito criança que está olhando uma vitrine de doce. Eu balancei minha cabeça assim, olhando aquele tesouro vivo na altura dos joelhos dele. E ele me disse: tudo isto é teu. Porque tu não me negaste nem aquela tua casa da Zona Leste. A casa da Zona Leste foi o último bem que eu vendi, a última coisa que eu tinha. E ela foi também para a obra de Deus. Aí ele me visitou. E eu acordei no dia seguinte, eu lembrava do sonho como lembro até hoje, e nunca vou esquecer, mas no dia seguinte eu estava falido. Porém, sem dinheiro e sem experiência, coisas novas começaram a acontecer, e tudo aquilo que eu não consegui com o meu patrimônio, com as minhas ideias de publicitário, com o marketing, com aquelas estratégias humanas, tudo que eu não consegui e fui perdendo o meu patrimônio, de repente, sem dinheiro, sem mais ideias, coisas que eu nunca tinha feito começaram a acontecer, e foi isso que deslanchou a Paz e Vida no Brasil todo, no Brasil todo. Esse Deus de Jacó, ele visita a gente em sonhos. Esse Deus fala pessoalmente com cada um de nós. Ele fala de diversas maneiras. Ele está falando agora com você. Você triste de esperança. Você vazio, vazia de esperança. Você que até hoje não conquistou nada. Pastor, eu trabalho desde criança. Eu sou uma pessoa esforçada, eu não tenho nenhuma casa para morar, eu não tenho um carro, eu não tenho nada. Os empregos que eu arrumei, eu trocava 6 por meia dúzia. Hoje Deus está falando com você. E a promessa é essa: eu vou edificar a tua vida profissional. Eu vou edificar a tua carreira. Eu vou edificar os teus negócios. E assim diz o Senhor: anote o dia de hoje. Marque na sua Bíblia a data de hoje. Porque a partir de hoje, diz o Senhor, eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Porque eu sou o Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Oh, glória, toma posse disso. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Que não seja o homem a falar, mas que o teu Espírito fale. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Então você já viu a malandragem do Labão. Jacó disse: os filhotes malhados, salpicados, e os morenos, e também os carneiros, e também as ovelhas, salpicadas, malhadas e morenas, são o meu salário. Mas era a minoria no rebanho. O Labão concordou na hora. Ah, é? Tudo bem, Jacó, pode pegar. Aí o Jacó separou o rebanho. As ovelhas que eram morenas, os carneiros que eram morenos, também os machos e as fêmeas salpicados e malhados. Quando ele separou aquele rebanhozinho de nada, o Labão falou: meus filhos, tomem conta do rebanho de Jacó, viu? Já eu falo com vocês. Tá bom, Jacó? Então, negócio fechado. Pode apacentar o meu rebanho, como você sempre fez. E pode ir, Jacó, pode ir. Está valendo o nosso trato. Aí o Labão chega nos filhos e fala: ó, eu quero que vocês fiquem com esse rebanhozinho de Jacó.
3 dias longe do meu rebanho, porque eu não quero esses carneiros morenos aqui, esses carneiros de lã preta, eu não quero eles cruzando com as minhas ovelhas lá no rebanho, as minhas ovelhas branquinhas, as minhas ovelhas cinzas. Eu não quero essas ovelhas aqui morenas, essas ovelhas de lã preta, eu não quero elas se relacionando com os meus machos de lã branca, porque vai nascer filhote malhado, preto e branco, vai nascer salpicado. Eu não quero. Vocês vão ficar sempre 3 dias longe, 3 dias de distância do meu rebanho que Jacó está tomando conta. Pronto. E o Labão ficou satisfeito com a ideia que ele teve. Nunca os machos e as fêmeas do rebanho de Jacó iriam cruzar com as ovelhas e com os carneiros brancos de Labão. Nunca. Seria impossível. Jacó, ele só teria acréscimo no seu patrimônio pelo cruzamento do seu pequeno rebanho, não pelo cruzamento do seu pequeno rebanho com o rebanho de Labão. Foi isso que foi feito. Quando Jacó se deu conta disso, Jacó ficou muito chateado. Ele foi dormir aquela noite. Foi dormir triste. Poxa, o meu avô Abraão, tão rico. Meu pai Isaac, tão rico lá em Canaã. E eu tão pobre e miserável com esse rebanhozinho de nada. E agora o Labão, com a estratégia que ele usou, nunca eu vou enriquecer. Nunca. Aí ele foi dormir arrasado. Você é pobre? Acho que essa é a minha sina, nasci para ser pobre. Muita gente pensa isso. É minha sina, é minha parte nesta vida. Nasci para ser pobre. Nasci para não ter nada. A pessoa pensa isso. Jacó estava pensando isso. Aí ele foi dormir e o Senhor apareceu para ele em sonho. E mostrou uma visão. E disse: ô Jacó, levanta os teus olhos, porque até então o Jacó vivia de cabeça baixa. Eu sou um azarado, eu sou um infeliz, eu nasci para ser pobre, nada dá certo para mim. Deus manda primeiro ele levantar a cabeça. Levanta a cabeça. Não quero ver você olhando os próprios pés, não. Não quero ver você andando de cabeça baixada, triste, cabisbaixo. Por causa dos problemas e das dificuldades desta vida. Levanta a tua cabeça. Foi o que Deus falou, foi a primeira coisa que Deus falou para Jacó. Levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Quando você levanta os teus olhos, você está contemplando o infinito. Quando você anda cabisbaixo e olha para o chão, você não vê nada além do chão. A tua visão é limitada. Levanta os teus olhos e vê. Não há limite. Levanta os teus olhos e vê. Deus está ensinando Jacó e vamos aprender também com o que Deus está ensinando aqui. Levanta agora os teus olhos e vê. Ó, levanta agora. Amém? Levanta agora. Levanta agora os teus olhos e vê. Se até hoje só viu que não tinha dinheiro, só viu que ganhava pouco, só viu que o teu dinheiro não dava, Deus está dizendo, levanta os teus olhos e vê. Vê. Está vendo? Tem janelas nos céus, Deus pode abrir e derramar tesouros sobre a tua vida. Levanta os teus olhos e vê, começa a ter a visão da fartura, a visão da prosperidade, a visão da riqueza. Deus não tem nada contra, não. Pelo contrário, Deus está visitando Jacó para dizer, eu vou te fazer rico. Esse é o plano de Deus com cada pessoa. Não aquele rico ganancioso, egoísta, avarento, miserável, infeliz, escravo do dinheiro. Porque homem de Deus e mulher de Deus não vira escravo do dinheiro. No Novo Testamento está escrito que as pessoas vendiam casas, terrenos, propriedades,
pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Aos pés. A pessoa que é de Deus, o dinheiro está aos seus pés, não está na cabeça. A pessoa que é de Deus, ela não tem amor ao dinheiro. Ela prospera, ela enriquece e ela não é possuída pelo dinheiro. O dinheiro não consegue possuí-la. Então Deus diz: Jacó, levanta os teus olhos e vê. Levanta agora os teus olhos e vê. Aí Deus diz: olha os carneiros que estão cruzando, que estão cruzando com as fêmeas. Vê que eles são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Deus está falando: Jacó, você está olhando esse rebanho aí do Labão? Você está vendo só ovelhas e carneiros brancos e cinzas. Eu quero que você levante os teus olhos e não contemple a realidade. Eu quero que você contemple o impossível. Eu quero que você veja aquilo que ninguém vê. Ao invés de você ficar olhando que não há chance de reprodução para que nasçam filhotes salpicados, malhados e morenos ou listrados, olha aqui. Levanta os teus olhos e vê pela fé. Vê que apesar, aqui embaixo, na terra, do macho ter lã branca, vê pela fé que na verdade a lã dele é salpicada. Você está compreendendo isso? O que você vê na realidade só abala o teu físico. Aquilo que você vê pela fé engrandece o teu espírito. Faz você ver o que não existe, mas que existirá. Por isso que a pessoa tem que ver e acreditar. Ver o que não existe. Ver e acreditar naquilo que não existe, ou que pelo menos os seus olhos não veem. Então Deus falou: levanta os teus olhos. Você está olhando a esse rebanho do Labão? Só tem lã branca e lã cinza. Mas levanta os teus olhos e vê que os machos desse rebanho, quando cruzarem com as ovelhas brancas, veja pela fé que os machos, eles têm a lã salpicada, malhada e são morenos. Aí Jacó começou a acreditar nisso. Ele acreditou tanto no sonho que ele tomou uma decisão. No dia seguinte, ele saiu procurando varas naquele deserto. Ele saiu procurando varas e diz aqui a palavra, eu quero que você vá comigo no versículo 37, estou em Gênesis capítulo 30, versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro. Ele saiu procurando essas árvores. Veja, ele não pegou 3 varas da mesma espécie. Ele foi lá, procurou uma árvore. Essa é uma árvore de álamo. Eu vou pegar essa vara aqui. Vou colher algumas varas aqui. Ele podia ter pego varas somente de álamo. Mas ele falou: não. Eu combinei com Labão que todo moreno é um tipo de lã. Todo salpicado é outro tipo de lã. E todo malhado que nascer é meu. Então eu quero 3 varas de espécies diferentes. Por isso que ele não pegou só varas de álamo. Ele saiu procurando. Aí ele viu lá uma árvore que produzia avelã, aquelas nozes. Ele olhou a árvore e falou: vou pegar varas aqui também. Essa é uma vara de espécie diferente. Ele podia ter feito o estoque só com aquelas varas de avelã, mas ele falou: não, são 3 tipos de crias que me pertencerão agora. Então eu preciso de 3 varas diferentes. Aí ele foi e procurou uma árvore e achou uma castanheira, uma árvore que produzia castanhas. Aí ele pegou as varas. E enquanto ele tomava conta do rebanho, ele pegou lá uma faca e ficou fazendo riscas, tirando a casca até aparecer a brancura. Mas ele não tirou toda a casca. Ele fazia sulcos
Ele fazia talhos para parecer a brancura de cada vara. O que ele estava mostrando naquele momento? Que ele acreditou no que Deus falou com ele em sonhos. Eu estou tomando posse do que Deus falou comigo em sonhos e eu estou agindo. Se Deus está me vendo, Deus sabe que eu acreditei nele. Aí ele foi fazendo aqueles riscos, aqueles talhos nas varas, e diz aqui, olha só, versículo 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Porque ali, enquanto as ovelhas estavam bebendo água, os machos aproveitavam, né? E quer fazer filho. Aí, Jacó colocou aquelas varas onde elas bebiam água, porque Jacó estava mostrando que ele acreditou na visão de Deus. Esse macho de lã branca que está cruzando com essa ovelha agora enquanto bebe água, eu acredito, eu estou vendo que ele é um macho salpicado. E Jacó foi crendo dessa maneira. Daqui a pouco eu vou te explicar o principal significado aqui. Porque não são essas varas que estão fazendo uma mutação genética no útero dessas ovelhas que vão dar crias. Não são as varas. Quem está fazendo essa mutação genética é o mesmo que apareceu no sonho. O que apareceu no sonho de Jacó é o que está mexendo no útero das ovelhas. As varas não têm poder nenhum para fazer isso. Aquilo Jacó estava fazendo para mostrar, olha, Senhor, eu acredito em Ti. Eu acredito na visão que eu tive no sonho. Eu estou reforçando a minha fé. Eu estou olhando agora esse macho branco cobrindo essa ovelha de lã branca. E eu estou vendo que esse macho, ele é malhado. Ele começa a ver pela fé o que não existe. Amém? E o que Deus mostrou para ele. Nos teus negócios, no teu trabalho, você tem que ver assim. Se você vai se preparar para um exame, seja Enem, ou para vestibular direto, ou para um exame de motorista, ou para uma seleção de emprego, você tem que se ver bem-sucedido, tudo dando certo. Agora você vai fazer a prova do Enem no maior pessimismo? Você está se vendo como? Com uma pessoa que vai ser reprovada, que não vai alcançar nota. Você vai prestar um concurso público, estuda dia e noite, né? Quer ser promotor, quer ser promotora, quer ser juiz, quer ser funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, está se preparando aí, estudando dia e noite para prestar uma prova difícil. Aí você se vê como uma pessoa que não vai alcançar a nota, começa a ver que os outros são melhores do que você. Quem disse que os outros estão mais preparados que você ou estudaram mais que você? Mas na tua mente você está achando que não estudou o suficiente, na tua mente você está achando que não sabe o suficiente. O que você vê é o que vai acontecer. Amém? Você vai fazer ali uma seleção de emprego, tem outros candidatos concorrendo com você. Eu não sei de onde você tirou a ideia que os outros são melhores do que você, que os outros são mais bem preparados do que você. Você começa a projetar essa imagem ali, na seleção, na entrevista de emprego. E acaba colhendo o que você está projetando. Fracasso, derrota, desemprego. Você vai abrir um negócio, né? Porque você quer abrir um negócio próprio, e você começa a achar, será que vai dar certo? Será que eu não vou perder dinheiro? Será que eu vou perder tudo? Você começa a ver coisas ruins e tem que mudar esta visão. Você tem que se ver diferente, porque o que você acreditar é o que vai acontecer. O rei Salomão dizia isso, tal como ele pensa, assim ele é. Do jeito que você pensa é o que vai acontecer. Então, Jacó ele está vendo ali, enquanto o rebanho de Labão bebe água, Jacó está vendo que os machos estão cruzando as fêmeas, mas ele não está vendo macho de lã branca. Pela fé,
ele está levantando os olhos aos céus, ó, levantando os olhos aos céus. Ele não se prende na realidade diante dos seus olhos aqui na terra. Ele levanta os olhos aos céus, como Deus falou em sonho: levanta agora os teus olhos e vê. Ele levantava os olhos e ele via o macho que está cruzando com aquela ovelha de lã branca, a lã dele é preta. Quem entendeu, diga amém. Entendeu o segredo? Jacó começou a ter fé que aquilo que ele viu em sonhos iria acontecer. Não pense você que Jacó ficava ali toda hora, né? Enquanto o rebanho bebia água, olhando o ato de cruzamento dos animais para enfraquecer a sua fé, porque se ele ficasse olhando, ele ia ver macho de lã branca cruzando com uma fêmea de lã branca. Só pode nascer filhote de lã branca. Ele não ficava olhando, ele acreditou no que Deus falou: levanta agora os teus olhos e vê. Então deixa de olhar o que está acontecendo aqui na terra diante dos teus olhos. Porque aqui na terra, diante dos teus olhos, só tem coisa ruim acontecendo. É cobrador na porta, é título de protesto, é carta de cobrança. Para de olhar! Para de olhar o que está acontecendo aqui na terra. Levanta agora os teus olhos e vê. O Deus de Jacó está contigo. Ele tem, por esta palavra, um compromisso de abençoar a tua vida. Levanta os olhos e vê agora que a tua vida está melhorando, que tudo está dando certo, que o dinheiro está chegando, que as bênçãos estão correndo atrás de você, que o emprego está correndo atrás de você, que a clientela está correndo atrás de você. Jacó começou a fazer isso. Não eram as varas. Com as varas, Jacó queria mostrar para Deus: eu acreditei no sonho, eu acreditei na visão. Quem estava fazendo tudo, mexendo no útero das ovelhas, foi aquele que apareceu no sonho e prometeu: pode olhar e ver, eu estou fazendo essa obra no mundo espiritual. Levanta os teus olhos agora e vê. Deus está fazendo esta obra na sua vida no mundo espiritual. Seja um homem de fé. O justo viverá pela fé. A gente não anda por vista, a gente não anda por aquilo que a gente vê. A gente anda por aquilo que Deus nos mostra. Deus está te mostrando agora uma vida nova para você. Deus está mostrando para você uma fase totalmente enriquecedora na sua vida. Deus está te mostrando: levanta os olhos e vê agora. É isso que Deus está fazendo. E aí, quando deu tempo da gestação daquelas ovelhas que tinham sido fecundadas, olha só, ovelha de lã branca, fecundada por um macho de lã branca aqui na terra. Mas no mundo espiritual, o que foi que Jacó viu? Uma ovelha de lã branca sendo fecundada por um macho moreno, ou salpicado, ou malhado. No mundo espiritual foi isso que ele viu. Aí a ovelha deu cria. Jacó está ansioso. Vamos ver o que vai nascer. Vamos ver, vai dar cria, essa daqui vai dar cria. Aí aquela ovelha de Labão, de lã branca, fecundada por um macho de lã branca, aquela ovelha deu à luz a um cordeirinho de lã preta. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? O mesmo Deus que pegou Sara aos 90 anos e colocou um filho dentro do seu útero. O mesmo Deus que pegou a estéril Isabel, a mulher do sacerdote Zacarias, e colocou dentro dela um filho que se tornou João Batista. O mesmo Deus que veio em espírito e cobriu a Virgem Maria e colocou dentro do seu útero imaculado o Filho de Deus, é o mesmo Deus que vai fazer tudo acontecer na tua vida. Ele é o Deus dos impossíveis. O arcanjo Gabriel falou para a Virgem Maria:
Quando ela disse, como isso é possível? O anjo disse, para Deus nada é impossível. Você tem que acreditar e servir este Deus de Jacó. Você tem que ser fiel a este Deus de Jacó. Aí, olha outra dando cria aqui. Aí nasce de uma ovelha de lã branca, fecundada por um macho de lã branca, nasce um filhotinho todo salpicado. Outra ovelha dando cria. Aí quando nasce daquela ovelha de lã branca, nasce um filhotinho, um cordeirinho todo malhado. Jacó começa a dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar mais glória a Deus? Você pode glorificar esse Deus sem parar? Este é o Deus que vai fazer a obra na tua vida. Este é o Deus que está operando agora. Levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos agora e vê. Este Deus está operando na tua vida. Dá glória a Deus. Aí o Labão vê Jacó chegando com muitos cordeiros de lã preta, saindo de lá do rebanho de Labão. Vê Jacó conduzindo vários cordeiros de lã salpicada e malhada. E o Labão diz, o que é isso? É que as suas ovelhas deram crias a estes filhotes. São meus. Não foi esse o nosso trato? Foi o nosso trato. Aí, os filhos de Labão ficaram trabalhando de graça para Jacó. Cuida dos meus filhotes aqui. Entendeu que a situação inverteu? O Labão não mandou os filhos dele tomar conta do rebanho de Jacó? Agora os filhos de Labão estão trabalhando de graça para Jacó. Opa! Labão, espera um pouquinho que eu estou escutando aqui o balido. Deixa eu lá ver o que está acontecendo. Aí ele ia olhar um monte de filhote que tinha nascido. Um monte de cordeirinho lá naquele rebanho de lã branca, só de lã branca e cinza. Impressionante, impressionante. Só nascia filhote de lã preta, o salpicado e o malhado. E o Jacó vinha com aqueles cordeirinhos numerosos. E o Labão dizia, nasceram de novo? Nasceram. O rebanho está dando cria sem parar. Mas vem cá, Jacó, não nasceu nenhum filhotinho de lã branca? Não. Jacó, não nasceu nenhum filhotinho de lã cinza? Não. Deixa eu levar os meus filhotes lá para os teus filhos tomarem conta. Levou os filhotes ali. Aí o Labão falou, Jacó, vem cá. Jacó, é o seguinte, vamos modificar aqui o nosso acordo. A partir de agora, todos os filhotes de lã preta, os malhados e os salpicados que nascerem, serão meus. Porque é o meu rebanho que está dando cria. Não está certo isso. A partir de agora, todos os filhotes de lã branca que nascerem, serão teus. Porque não estava mais nascendo filhote de lã branca. Aí o Jacó diz, amém. Fechado. Peraí, Labão, peraí. Estou escutando o balido das ovelhas, tem ovelha dando cria, eu vou lá ver e já volto. Aí o Jacó vai olhar, não nasce mais filhote de lã preta. Não nasce mais filhote salpicado nem malhado. Branquinho, olha outra dando cria. Vamos ver o que vai sair. Branquinho, a outra dando cria. Meu Deus, glória ao teu nome. Aí ele vai. Aí o Labão fala, o que é isso, Jacó? Acabaram de dar cria. Mas não eram ovelhas que já estavam grávidas há tempo? Mas nasceu agora, lã branca. É meu, né? Tá. Tome conta aqui das minhas ovelhas. E assim foi direto, só filhote de lã branca. Aí o Labão, muito malandro,
Jacó, não, Jacó, para. Olha o que Jacó fala aqui, vamos acompanhar comigo? Estou no capítulo 31, versículo 7, ele falando com as esposas. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Toda hora ele mudava. Não, agora, o que nascer de lã branca é minha, Jacó, o que nascer de lã cinza é tua. Aí, só nascia de lã cinza. Não, Jacó, para, o que nascer de lã malhada, salpicada, morena é teu. E só nascia daquele jeito. Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Deixa eu ler o versículo inteiro. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Não precisa brigar com unhas e dentes, nem com faca, nem com revólver. Às vezes você tem vontade, né? Para defender os teus direitos. Não precisa brigar. Porque se você for deste Deus de Jacó, podem tentar enganar você 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, e o Deus de Jacó não vai permitir. Porque Deus já decidiu te abençoar. Ele já decidiu, não adianta o inferno trabalhar contra. Não adianta os adversários te boicotarem. Deus já decidiu, Ele tem um plano na tua vida, está tomando posse disso. Levanta os teus olhos e vê agora que o Deus de Jacó é contigo. Oh glória, glória ao teu nome, Senhor. Agora eu vou te explicar a ilustração das varas. Viu? Eu vou te explicar a ilustração das varas. Lá na carta de Paulo aos Hebreus, eu digo que é Paulo, tem gente que discorda, mas eu continuo achando que é Paulo o autor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, está escrito que as sombras da lei são anúncios de bens futuros. Tudo que você encontra no Antigo Testamento, e o livro de Gênesis, ele faz parte da Torá, ele faz parte da lei, é sombra das coisas futuras. Então essa história das varas, que intriga muita gente, e que hoje você está aprendendo nesta campanha de oração, esta história das varas, na verdade, é uma ilustração, porque tudo que está lá no Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Então vamos aqui na história das varas. Primeira coisa, então, vou ler o versículo 37, tá? Então tomou Jacó varas verdes de álamo. Primeira coisa, varas verdes. Não pode ser vara seca, porque uma vara seca já está morta. A vara tem que ser verde. A vara verde tem vida ainda. De álamo, de aveleira e castanheiro. Você vê nessas varas um quadro da humanidade. Aqui tem milhares de pessoas e não tem ninguém igual a ninguém. Não tem ninguém aqui dentro com a mesma cor de cabelo e com a mesma cor de pele. Você pode dizer, mas eu sou branco. Branco? Olha o cara do teu lado, ele fala que é branco também. Mas eu sou moreno. Mas olha quantos tons de moreno tem aqui dentro. Então, essas 3 varas representam a diversidade racial. A diversidade da raça humana. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pasto. Não é isso? Então nós somos as ovelhas. Mas ao mesmo tempo nós também somos as varas. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o 5, e eu vou ler especialmente o versículo 5 agora para você entender.
João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós o quê? Vós as varas. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O que Jacó fez? Ele pegou aquelas varas de 3 espécies diferentes e ele colocou nas bicas d'água. O que foi que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana? Chegou lá em Samaria e disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher responde: como sendo tu judeu, pedes a mim água de beber? Eu que sou mulher e samaritana. Porque judeus e samaritanos não se falavam. Aí Jesus diz para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus disse para ela: quem crê em mim, como diz as Escrituras, aliás, não falou exatamente essas palavras, mas ele disse: os que creem em mim, águas vivas fluirão de dentro do seu ventre, e se fará dentro da pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Água viva, água viva. Nós somos as varas, ao mesmo tempo somos as ovelhas. Jesus é o bom pastor e ao mesmo tempo ele é a água viva. Está pegando a ilustração das varas de Jacó? Então, olha só, ele pegou as varas verdes. As varas verdes, porque seca não serviria para nada. Volte para João capítulo 15, no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se não estiver em mim, eu sou a água viva. Essa é a ilustração de Jacó. Ele colocou as varas ali onde tinha água corrente, água viva, onde o rebanho bebia água. As varas estão ali, são varas verdes, não secas. As varas estão nas águas correntes, nas águas vivas. É o símbolo de Jesus Cristo. As varas, se não estiverem ali, elas secam e não prestam para nada, só servem para ser jogadas fora e queimadas no fogo. Jesus está fazendo uma ilustração sobre o inferno, o tormento eterno. Se a vara não estiver na água, não adianta. E Jacó colocou ali as varas nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Você é a vara. Não pode ser uma vara seca. A vara tem que estar ali na água viva, não pode estar no deserto, porque aí ela não produz nada. Se a vara, Jesus disse, estiver em mim, então você vai produzir muito, vai dar muito fruto. Mas se a vara não estiver em mim, nada podereis fazer. Está compreendendo a palavra? Nós somos as ovelhas. E como varas, também como varas, nós temos que dar frutos. Esse é o segredo para ter uma vida em todas as áreas, extremamente abençoada. O milagre aconteceu ali com Jacó por causa dessa revelação que Deus deu. Agora eu quero que você volte comigo em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A vara tem que estar na água viva que é Jesus. A vara não pode sair dali. Jesus disse: se sair de mim, vira vara seca. Seca não presta para nada. Mas se vós estiverdes em mim, em varas, se as varas estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você está ouvindo a palavra agora, essa palavra não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro.
Essa palavra tem que entrar no teu ouvido e descer para o teu coração e morar dentro de você. Essa palavra tem que frutificar dentro de você. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha que coisa maravilhosa. Deus ensinou o segredo para Jacó, mas Jesus está escancarando o segredo para você. O segredo das varas. Jesus está escancarando o segredo das varas, as varas que produzem crias, as varas que produzem frutos, as varas que produzem qualquer milagre. O segredo é estar ali, junto à água viva. E Jesus disse que Deus quer isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo de Jesus não é uma vara seca, é uma vara verde. Amém? É uma vara ligada em Cristo, é uma vara que está na água viva, é uma vara que produz. E tudo que essa vara quiser, ela consegue. Esse é o mistério das varas. Agora veja o versículo 16, que é um dos que eu mais amo na palavra. Esse versículo aqui eu diria para você que é o meu preferido no Novo Testamento. Claro, amo João 3,16, amo um monte de versículos, mas sempre que eu estou com algum problema, é esse versículo que vem à minha mente. É aqui que eu construo a minha fé para conseguir as coisas, a minha fé para vencer dificuldades, para superar obstáculos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O que foi que Jacó fez lá quando ele respondeu para Labão? Olha, não quero salário nenhum. Eu vou entrar agora no meio do teu rebanho e eu vou escolher os carneiros e ovelhas e cordeiros de lã preta, salpicadas e malhadas. Ele foi lá escolher. O rebanho era muito grande. Mas naquele rebanho muito grande, poucos foram escolhidos. Não foi isso que Jesus disse? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só que Jesus ele está abrindo a revelação para você. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Ele fez que nem o Jacó. Jesus, ele caminha aqui pela terra, tem muita gente nesse mundo, e ele vai separando e escolhendo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Essa palavra merece uma salva de palmas. Essa promessa poderosa merece que você dê glória a Deus. Você é a vara, vara verde, vara frutífera, vara que está na água viva. Toda a igreja fique de pé, por favor. Está revelado o segredo do Antigo e do Novo Testamento. E agora, eu estou fazendo aquele trabalho que o Jacó fez. O Jacó, no dia seguinte ao sonho, foi andar pelo campo, procurar varas. Foi procurar varas diferentes. Estou fazendo isso agora, aqui na sede do Rio de Janeiro e pela rádio em todo o Brasil e fora também, fora do Brasil também. Eu estou procurando as varas. Vara seca não interessa, porque a vara seca, Jesus disse, não presta para nada, só para ser jogada fora e ser queimada e arde. Vara seca só presta para isso, só para queimar. Mas eu estou procurando aqui vara verde.
Estou procurando aqui vara verde, ainda que você se sinta uma vara seca. Eu sei que você é uma vara verde. Por quê? Porque você veio aqui hoje. Uma vara seca jamais viria aqui nesta reunião, num domingo de manhã ou em qualquer dia da semana. Uma vara seca não procura Deus. Ela está morta. Eu sei que você é uma vara verde. Eu quero agora pegar você, vara, e te colocar na bica d'água viva. Eu quero que você comece a ser regada pela água viva que é Jesus. Eu quero que você receba essa água viva. Jesus é o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você. A vara verde sabe disso. A vara verde diz, eu quero estar enxertado na videira verdadeira. E quando você é enxertada na videira verdadeira, a videira começa a te alimentar com o seu suco precioso, com seus nutrientes, com a sua seiva preciosa. E a vara verde começa a assimilar a natureza da videira e vai ficando parecida com a videira. E aí produz frutos, começa a produzir frutos, porque está ligada na videira, e Jesus é o bom pastor, e Ele é a fonte da água viva. Tudo o que você precisa, e Ele prometeu, eu vou repetir as palavras dele, e Ele cumpre. Ele prometeu que se você agora estiver nele, e se estas palavras estiverem em você, a partir de agora, tudo o que você pedir será feito. Essa promessa não é minha, não. Essa promessa é dele. E ele honra o que promete. Eu te disse isso no início da mensagem. Olhem todos para mim. A videira está aqui. A fonte da água viva está aqui. Eu te achei. Eu te achei e eu quero te colocar agora aqui, na bica d'água viva. Eu quero te colocar aqui onde a água viva está jorrando. Eu quero que você comece a sentir essa água viva invadir o teu ser, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Eu quero que você sinta essa experiência gloriosa que eu vivo. Você pensa que as coisas que eu falo e eu prego, eu falo de mim mesmo? O que eu estou falando é que o Espírito Santo está colocando na minha boca. O que eu sinto, você vai sentir. O que eu tenho, você vai ter. E essa promessa vai se cumprir na sua vida. Se você estiver em Jesus, você vai pedir o que quiser e te será feita. Não me escolhestes vós a mim. Jesus está dizendo, não foi você que me escolheu. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te trouxe aqui, vara verde. E agora eu quero fazer esta obra na tua vida. E já tem gente chegando, eu nem chamei, hein? Já tem gente chegando. Olha aí, com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos já está chegando. Olha que coisa linda. Eu fico emocionado com isso. Volta, ele está dizendo. Como é o nome do senhor? É Joanilton Rodrigues da Costa. Há 15 anos atrás aconteceu o quê? Quando tu esteve no Maracanã, eu estou desviado até hoje. Eu vim te ver, pastor. Estou com 75 anos. Está desviado até hoje, mas hoje você está voltando. Está voltando para a fonte de água viva. Eu te escuto no rádio todo dia. Ô, glória, olha aí o trabalho dos pregadores do telhado. Eu nem chamei, olha o que tem de gente chegando. Agora eu quero chamar, porque eu estou pegando as varas. Eu estou pegando as varas. Você que quer entregar a vida para Jesus, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a tua mão direita assim bem alto, diga eu quero, quem quer? Então vem aqui para frente, vem juntar-se aqui
na fonte de água viva. Vem para cá. Vem para cá. Vem aqui, porque esta fonte é inesgotável. Quando você sentir esta água viva, vai se formar dentro de você uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E está chegando mais. Está chegando, está chegando. Isso, se o Espírito Santo de Deus falou com você, então vai chegando. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está chegando mais, porque a palavra está dentro de você. Está chegando mais, porque a palavra está dentro de você. Eu quero chamar aqui na frente pessoas como este homem que falou agora. Ele disse que há 15 anos atrás, José Newton, né? Joarildo, há 15 anos ele não me via. Foi no Maracanã. E hoje você está voltando, 15 anos afastado. Oh, glória! Você que está afastado, afastada, vem para cá, vem para cá. Você que está sem igreja nenhuma. Pastor, não estou congregando em igreja nenhuma. Minha gente, macaco que pula de galho em galho, ou uma hora o galho quebra ou ele leva chumbo. Esse negócio que está acontecendo hoje, você vem na Paz e Vida, amanhã você vai na Universal, não tenho nada contra, pode ir. Mas depois, na semana que vem, você vai lá na Nova Vida. Depois, na outra semana, você vai na Graça. Depois, na outra semana, você vai na Mundial. Não tenho nada contra, pode ir se quiser. Só que você está pulando de galho em galho. Isso não dá certo. Ah, eu vou naquela outra igreja lá, parece que está tendo um milagre. Aí você vai naquela, fica lá uma semana, duas, depois vai em outra. Você não é membro do corpo de Cristo. Você não é membro de igreja nenhuma. A igreja aqui na terra é o corpo visível de Jesus. Você tem que firmar na igreja. Tem que ser membro da igreja. Escolhe uma igreja e fica nela. Escolhe uma igreja e fica nela. Para de pular de galho em galho. Você não é turista, você não foi chamado para ser turista de igreja, visitante de igreja. Você foi chamado para ser vara que está enxertada na videira verdadeira. A vara tem que estar fixa na videira. Você não pode ficar zanzando vara solta. Que vara solta é essa? Isso não dá certo não, isso não dá certo. Então eu quero chamar aqui todos que estão sem igreja. Vem aqui para frente agora que eu vou orar por você. Todos que não são membros de igreja nenhuma, vem aqui para frente agora. Vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá. Todos que estão afastados, filhos pródigos e filhas pródigas, venham também. Não é hora de desviar, não. Jesus está voltando. E eu quero fazer esse apelo final para os que estão se sentindo fracos na fé. Eu acho que hoje, depois da palavra que você tomou posse, a tua fé foi lá em cima. Mas eu não quero que, passando por aquela porta e voltando para as suas atividades lá fora, a tua fé desfaleça outra vez. Eu não quero. Você que tem vivido esses altos e baixos na fé, hoje mesmo chegou aqui muito desanimadinho, desanimadinha, pensando até em desistir. Eu sei que nesse momento você não quer mais desistir, mas eu não posso permitir que saindo daqui você volte a desanimar. Então você que hoje, quando chegou, estava abatido, abatida, desanimado, desanimada, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Para esse ânimo que você recebeu pela palavra, permaneça na tua vida e no teu coração. Para que nunca mais você volte a fraquejar. Para que nunca mais você pense em desistir ou voltar atrás. Eu quero falar aqui com você que está me assistindo pela TV, ou no youtube.com/joinribe, ou no facebook.com/joinribe. Quero falar com você que está assistindo esta pregação, ou algum pregador do telhado deu um DVD, ou alguém mandou essa mensagem para você.
Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então, se ajoelhe ao lado do teu televisor. E se é pela internet que você está nos acompanhando, se ajoelhe ao lado do teu computador. Quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio, no Brasil e fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você está nos escutando agora, povos de língua portuguesa. Deus falou contigo, quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, aonde você estiver. E se aonde você está não é possível ajoelhar, porque você está em trânsito, está dirigindo, ou está dentro de um trem, de um comboio, está dentro de uma van, está no metrô, ouvindo a mensagem aí no radinho do celular. Eu sei que não tem como ajoelhar nessa situação, mas faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou pedir que cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, se ajoelhe diante do altar, como eu estou fazendo. A igreja continue de pé. Se ajoelhe e coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Se você não puder ajoelhar, não tem problema não. Se não puder ajoelhar, pastor, não consigo ajoelhar, não tem problema não. Não tem problema não. Continua de pé. Mas com a mão direita sobre o teu coração e com bastante fé, você que está aqui comigo na Vila da Penha, Rio de Janeiro, e você que está à distância escutando ou assistindo, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Ore com fé. Meu Deus e meu Pai. O Senhor falou comigo. O Senhor é o meu Deus. E eu não tenho outro Deus além de ti. E eu quero declarar que com a mão sobre o meu coração, eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quero suplicar o perdão dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora a alegria e a certeza da minha salvação. Fica comigo, Senhor. Eu quero permanecer na videira verdadeira. Eu quero ser uma vara que produz frutos. Eu quero estar sempre na água viva, para nunca secar, para nunca morrer. Eu quero permanecer no Senhor até o fim. A partir de agora, não somente a minha vida, mas eu entrego ao Senhor a minha família, a minha casa, o meu trabalho, porque eu sei que através de mim, os meus familiares serão salvos, serão abençoados. Muito obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.